Olá pessoal, neste vídeo vou abordar o OpenClaw, analisando o quanto é hype e o quanto é inovação e olhando essa questão da plataforma OpenClaw do ponto de vista das empresas, ou seja, do mundo dos negócios. Desde o surgimento da internet comercial, creio que o OpenClaw, que nasceu há algumas poucas semanas como CloudBot, depois virou Multibot e então virou OpenClaw, tem potencialmente a capacidade de ser um marco nesta evolução da inteligência artificial aplicada. Algo que poderíamos, no futuro, marcar como antes do OpenClaw e depois do OpenClaw. A despeito de algumas groselhas que temos ouvido por aí, de influencers e até de mídias tradicionais sobre o OpenClaw, muito mais com foco a rede social onde os humanos não podem postar, só podem olhar, e que lá estariam sendo tramadas novas religiões, protestos de bots, etc. Esqueçamos essas coisas e vamos nos focar no que é concreto, nesta inovação que traz uma plataforma agêntica que utiliza IA, né? Ela não é uma nova IA, ela é uma plataforma que se utiliza das IAs que aí estão, para fazer coisas por você, fazer coisas por nós, agir em nosso nome, como se fosse um secretário ou uma secretária executiva. Isto é a essência do OpenClaw. Para quem ainda não havia sido apresentado, o OpenClaw é uma plataforma aberta, criada por Peter Steinberger, lançada agora na segunda quinzena de janeiro de 2026, e que tem foco na automação das atividades do indivíduo, né? Tem foco naquilo que você faz no seu dia a dia, utilizando tecnologia, e poderia ser feito, ou pode, neste caso, passar a ser feito por um assistente virtual. Onde o OpenClaw inova e onde ele repete outras ferramentas ou funcionalidades de ferramentas que já existiam. A maioria das pessoas usa as ferramentas de IA, como ChatGPT e similares, como se fosse uma barra de pesquisa auxiliada por um concierge. Você vai lá, pergunta alguma coisa, ela te devolve um texto, uma imagem, você copia, cola, ajusta. Normalmente a interação acaba por aí. O OpenClaw subverte esta ordem por três principais motivos, que são autonomia, processamento local e controle total do seu computador. A seguir, exploro um pouco cada um deles. Primeiro, autonomia. O OpenClaw está voltado a cumprir com tarefas e responsabilidades pré-estabelecidas, ou seja, fazer por você com um nível de autonomia e praticidade ainda não vistos. Mas isso aí já poderia ser feito com uma ferramenta de automação, tipo N8N. O que está correto, porém agora ficou facilitado principalmente em função da implementação do conceito de skills, ou seja, habilidades dos agentes. Novas skills são criadas a todo momento pela comunidade de usuários. Lembremos que trata-se de um projeto open source, pois isso é possível dentro da filosofia da plataforma. Esse fator contribui decisivamente para a expansão orgânica do OpenClaw, agregando novas funcionalidades, novas skills, novas habilidades àqueles agentes que podem ser construídos, podem ser configurados pelo usuário. O terceiro motivo é o controle total do seu computador, ou do computador onde o OpenClaw está instalado. Ao invés de ficar restrito a uma janela de ferramenta ou às integrações pré-definidas, por exemplo, com seu agenda ou com seu e-mail, ele tem acesso integral ao computador onde você instalou, exceto se você encaixotá-lo dentro de um Docker. Neste caso, ele terá acesso a tudo que estiver no Docker. Ou seja, terá acesso a todos os arquivos, poderá enviar e-mails, gerenciar sua agenda, navegar pela internet usando o browser que estiver instalado nesse computador, até executar comandos do sistema operacional e acessar qualquer dispositivo que esteja conectado com esse computador, uma câmera, por exemplo. Tudo isso interagindo com você através de texto ou voz, via WhatsApp, Telegram e outros mensageiros. Particularmente, achei essa ideia de fazer a interface com o usuário através do WhatsApp e similares uma grande sacada, pois pega carona aí
numa forma de interação e num aplicativo que todo mundo tem instalado no celular, todo mundo usa o WhatsApp. Nas minhas consultorias, há tempos, tenho defendido essa estratégia como uma forma de facilitar a adoção por qualquer novo processo que seja automatizado e requeira interação com humanos, né? Requeira que alguém solicite, que alguém autorize, né? Que se atenda um cliente, né? Então, sempre é interessante que se faça isso através daqueles mecanismos com os quais as pessoas que irão interagir já estão acostumadas. E está todo mundo muito acostumado com o WhatsApp. O próximo ponto é processamento local ao invés de nuvem. Ou seja, ao invés de utilizar o processamento na nuvem do fornecedor, do modelo, ferramenta de IA, o OpenClaw prioriza a execução local, na medida em que roda no seu computador ou em um computador em nuvem, uma VPS, que foi contratado por você. Importante, o computador onde ele for instalado deve ficar ligado 24 horas por dia. Do contrário, seu colaborador virtual estará indisponível, estará dormindo e não vai trabalhar por você. Você deve estar pensando, legal, mas onde está a IA que o OpenClaw utiliza? Aqui temos outro ponto-chave de diferenciação, pois você pode escolher entre 3 cenários. 1. Utilizar uma IA, uma LLM First Class, GPT, Claude, Gemini, Grok, através de uma chave de API, pagando o custo dos tokens que você consumiu. Essa IA, por óbvio, está na nuvem. Cenário 2, você pode instalar no computador onde está o seu OpenClaw uma versão small de algum modelo de IA open source, Llama, DeepSeek, etc. E um cenário 3, fazer um mix dos dois anteriores, ou seja, utilizando uma IA open source instalada localmente para tarefas mais simples, desta forma economizando com o custo de tokens e adicionando uma IA paga via API para tarefas mais complexas. Vinculado ao cenário 2, recém-descrito, está a sensível questão da privacidade dos dados, pois quando tudo é executado localmente, deixa-se de correr o risco de expor seus dados num universo que está fora do seu controle, visto que todos os dados permanecem no computador onde está instalado o seu OpenClaw, implementando a estratégia meu assistente, minha máquina, minhas regras. Concluindo esta primeira parte, do meu ponto de vista, então, esses são os 3 fatores que mais pesam para vermos o OpenClaw como uma mudança real, né? Uma mudança de paradigma. A autonomia, o processamento local ao invés de ser na nuvem e a questão do controle total do computador. Perceba que quando eu falo em processamento local ao invés de nuvem, mesmo quando está usando uma IA na nuvem, a maior parte do processamento está ocorrendo localmente, né? Então, não me refiro só ao processamento da resposta da IA, me refiro ao processamento da automação como um todo. Até aqui, podemos ver, pelo menos do meu ponto de vista, 3 fatores que têm ajudado muito a chamar a atenção em cima do OpenClaw. E isto tem trazido um ritmo de crescimento da base instalada e evolução da plataforma de uma velocidade incrível. Se não, vejamos. O fato de ser uma plataforma aberta por si só já favorece a adoção acelerada e também a rápida depuração e evolução da plataforma baseada nas colaborações da comunidade de usuários. No caso do OpenClaw, temos um componente adicional muito relevante. Ele adota o padrão de skills, habilidades, para seus agentes. Uma skill funciona como um plugin que você adiciona ao seu agente OpenClaw para que ele consiga fazer algo específico, por exemplo, acessar seu Spotify. Para quem lembra do filme Matrix, quando o Neo não sabia fazer alguma coisa, ele pedia para o Morpheus ou para alguém fazer um upload de alguma habilidade para ele. É mais ou menos isso, né? As skills são criadas pela comunidade de usuários e liberadas para uso geral no Claw Hub. Esta democratização da criação viabiliza uma rápida extensão dos potenciais usos da ferramenta, ao mesmo tempo que traz riscos inerentes ao processo, como a liberação por pessoas mal intencionadas de malwares e outros códigos potencialmente maliciosos embutidos nas skills.
aí a comunidade de usuários faz a diferença na agilidade das correções e evoluções. Veja o exemplo a seguir. No dia 5 de fevereiro, publiquei uns vídeos curtos sobre o OpenClaw no perfil Futuriando News no Instagram. Então um cliente me chamou no privado e perguntou: você já instalou o OpenClaw? Eu respondi que ainda não, pois estava esperando as primeiras atualizações de segurança. No dia seguinte, foi liberado um update, o 2026 2.6 do OpenClaw, que resolveu algumas das brechas de segurança que já haviam sido identificadas pelos usuários, além de implementar uma melhoria de arquitetura através de uma parceria com a VirusTotal, que vai analisar vulnerabilidades de segurança em todos os skills postados no Cloud Hub antes que os mesmos sejam liberados para uso. Ou seja, teremos uma camada de análise de segurança desses skills. Resumindo, 3 semanas após sua primeira liberação, o OpenClaw já recebe melhorias baseadas nos testes, críticas e sugestões da comunidade de usuários. Aqui, uma característica vantajosa do Open Source. Agora, creio que já está valendo um teste prático, mas ainda assim, num computador em nuvem, um VPS, né? Ou em outro computador que você não esteja usando para nada muito importante e que não tenha lá todos os seus dados. E, claro, não poderia não falar da Multibook, a rede social dos bots do OpenClaw. Só para não passar em branco, né? Ela não foi criada pelos bots, ela foi criada por um humano e, do meu ponto de vista, foi uma jogada de marketing para divulgar e ajudar a criar o hype em cima da ferramenta. Lembrem-se que o bot é seu assistente pessoal, então você poderia dizer para ele: vai lá na Multibook e escreva um post sobre bots querendo criar uma nova religião. A propósito, é necessária uma configuração prévia para que um humano precisa fazer, né, no seu bot, para que ele possa postar algo na rede social Multibook. Isso está lá no site do multibook.com, lá bem no início está lá a configuração, você copia e cola para que seu bot passe a acessá-la. Então, não há uma rebelião de bots discutindo religiões e etc., nessa rede social privada. Se você for um desenvolvedor, por exemplo, que está acostumado a usar o Postman para testar componentes de código, com o próprio Postman, pegando as instruções que estão lá nessa receitinha de bolo na Multibook, você consegue postar coisas, você é humano, né? Então, isso que a gente está vendo, esse estardalhaço na mídia aí, que só bots postam, que eles estão pensando e criando teorias conspiratórias, é, como eu digo, groselha, blá blá blá, né? Lembremos-nos que as IAs basicamente, né, as LLMs basicamente são completadoras de texto, né? Então, se eu peço para o meu bot postar alguma coisa do tipo: o que vocês acham de criarmos um exército de bots para dominar os dispositivos que têm IoT, né? Os outros bots que estão lá lendo aqueles posts vão complementar esse texto, ajudando a engordar esta teoria, esta tese, né? Então, só precisa dar um pontapé inicial numa maluquice qualquer lá, para que os outros passem a complementar. Pode fazer esse teste você mesmo, da forma como eu falei ali, usando o Postman. Ok, chega de Multibook. Voltando a falar sério, qual seria o limite do OpenClaw? Considerando que problemas de segurança já começam a ser sanados, é crível que tenhamos uma versão estável e segura no curto prazo. Vejo o OpenClaw como um marco importante na evolução das automações baseadas em IA. Neste caso, com foco, pelo menos inicial, no indivíduo, ou seja, nas automações que visam agilizar tarefas e responsabilidades pessoais. Talvez, será que podemos encará-lo como o embrião do Jarvis? Independente de qual será o futuro da plataforma OpenClaw, o hype inicial já serviu para deixar claro que há um significativo conjunto de pessoas demandando por um agente de IA que possa agir em nome delas.
indo além dos atuais ajudantes de criação e de raciocínio. Por força do ofício de consultor, o ponto que mais me interessa nessa história do OpenClaw é como isso vai impactar as empresas e os negócios. Pense comigo, você trabalha numa empresa como gestor de negócio ou gestor de tecnologia. E se os seus colaboradores começarem a utilizar bots de OpenClaw para fazer parte de suas tarefas? Como é que fica isso, né? Como é que fica isso do ponto de vista das políticas da empresa? Das políticas, me refiro, de segurança e de privacidade, né? Se isso acontecer, né? Se alguém usar o seu bot OpenClaw, por exemplo, para enviar e-mails do seu endereço da empresa, ela vai ter que interagir, o OpenClaw vai ter que interagir com a plataforma de e-mails da empresa, ou agendas, ou solicitação de alguma coisa, ou solicitação de viagem, despesas de viagem, ou seja, as inúmeras coisas que você faz interagindo com o ambiente de sistemas da sua organização, que poderiam ser feitas pelo seu secretário executivo virtual, então, neste caso, configurado num bot do OpenClaw. Isso seria aceito de que forma, né? Seria trabalhado de que forma do ponto de vista da governança, do ponto de vista do compliance, do ponto de vista dos guardrails, dos limites, né? Do uso da IA. Tem uma porção de empresas maiores que não permitem o uso das IAs, por exemplo, o ChatGPT free ou mesmo pago por cada colaborador, né? Elas configuram instâncias, configuram IAs específicas, né? Para que o uso seja feito dentro das políticas de governança que são aquelas adotadas pela organização. Então, e outra coisa, pense no seu e-commerce, né? Hoje é um humano que está conversando no seu e-commerce, amanhã pode ser o bot deste humano, então pode ser que seja uma IA comprando no seu e-commerce. Ele está preparado para fazer essa interação? Enfim, creio que teremos boas e longas discussões no âmbito da governança e do compliance. Bom, esse é o mundo novo que a inteligência artificial aplicada ao dia a dia nos traz. Até mais!